abuso contra mulheres autistas. Essa é uma aula extremamente importante para todas nós. E esse é um problema grave. Quando falamos de mulheres autistas, o risco aumenta ainda mais relacionado ao abuso. A nossa forma de compreender o mundo, a nossa literalidade, a dificuldade em perceber ali intenções ocultas, nos tornam uma presa fácil para essas pessoas mal intencionadas. Por isso, entender o que é o abuso, como identificá-lo e principalmente como se proteger é fundamental, e é isso que a gente vai conversar hoje aqui. Autistas, especialmente mulheres, são mais vulneráveis a relacionamentos abusivos, violentos, de violência emocional, manipulação e até mesmo violência física e sexual. E isso acontece por vários motivos. Primeiro, porque muitas de nós fomos ensinadas desde pequena a obedecer, a não questionar, a parecer normais e nos esforçar para sermos aceitas. Segundo, porque a dificuldade em perceber essas nuances sociais, elas podem nos impedir de identificar sinais de perigo antes que seja tarde demais. Então, falar sobre abuso, ele é essencial porque ele nem sempre acontece de uma forma explícita. Muitas mulheres autistas passam anos em relacionamentos ou em situações abusivas sem nem sequer perceber, porque não foram ensinadas a reconhecer o que é ou o que não é aceitável. Então, vamos direto ao ponto. O que é um abuso? Um abuso, ele não é só uma agressão física. Ele pode acontecer de várias formas. Pode ser um abuso emocional, que tem ali uma manipulação de controle, de chantagem, vai ter a desvalorização e a imposição à culpa. E isso inclui, por exemplo, você nunca vai encontrar alguém melhor que eu. Se você realmente me amasse, você faria isso por mim. Então esses são alguns exemplos que o abuso vai trazer. Outro, o abuso psicológico. Quando alguém usa a sua insegurança, o seu jeito de ser ou a sua forma de pensar contra você mesmo. Que pode ser naquele momento em que a pessoa faz com que você duvide da sua própria percepção, o isolamento social ou a desqualificação da sua realidade. Também tem o abuso sexual. Qualquer ato sexual sem consentimento claro e explícito é considerado um abuso sexual. E isso inclui insistência, coação e até manipulação para obter o sexo. Muitas mulheres não percebem que foram abusadas porque não houve uma violação explícita como uma penetração. Mas o abuso não precisa ser especificamente um ato físico de penetração. Ele pode ser toques, ele pode ser algo que tocou o seu corpo de maneira que você não queria, mas que cedeu de alguma maneira. Também existe o abuso financeiro, que é o quê? É o controle excessivo do dinheiro, que vai impedir você de trabalhar, ou de deixar de ser uma pessoa mais dependente, não quer que você tenha a sua dependência, então é uma pessoa que vai lhe controlar através do dinheiro. Também existe o abuso físico, obviamente essa é a mais comum e é a que as pessoas mais veem, que é uma agressão direta, empurrão, um apertão, sacudir, empurrar, esses contatos violentos corporais. Então, o abuso, ele pode acontecer em relacionamentos românticos, pode acontecer na família, no trabalho, na faculdade, entre amigos e até mesmo em consultas com algum profissional de saúde. E por que mulheres autistas são mais vulneráveis? As mulheres autistas, elas têm mais dificuldades em reconhecer intenções maliciosas. E isso acontece porque muitas de nós não captamos nuance social, a ironia, a manipulação. E se alguém diz, eu só faço isso porque eu te amo, nós podemos acreditar sem questionar. Podemos ter dificuldade em perceber que estamos em um relacionamento tóxico. Por quê? Abusadores, geralmente, eles são sutis no início. A nossa tendência a seguir regras e querer sempre aceitar pode fazer com que a gente ignore a nós mesmos e até mesmo ao nosso próprio desconforto para evitar conflitos. Muitas de nós fomos ensinadas desde pequeno a não confiar nos nossos instintos, o que nos deixa muito mais vulneráveis. Algumas autistas têm hipossexualidade, que é baixo interesse sexual, e se sente pressionada a ceder para agradar o parceiro ou a parceira, enquanto outras pode ter hipersexualidade e acaba sendo explorada por pessoas que se aproveitam dessa situação. E como é que a gente faz para reconhecer sinais de abuso? Se você sente que algo está errado, mas não sabe explicar exatamente o que está acontecendo, preste atenção nesses sinais. Se você tiver medo,
ou ansiedade perto dessa pessoa, mas não consegue explicar o motivo, quando suas opiniões, sentimentos e necessidades nunca são levados em consideração, fique de olho. Você se sente culpada ou inadequada o tempo todo perto dessa pessoa? Se você observa que sempre é você a que cede, mesmo quando você tem razão. Outro sinal, se você já disse não, mas a pessoa insiste até que você ceda, também é um sinal. Quando a pessoa usa sua autoconfiança contra você, dizendo que você entendeu errado, ou que não foi isso que ela quis dizer, e não foi isso que aconteceu. Outra questão é, se você se afasta de amigos ou familiares porque essa pessoa exige a sua atenção total. Esses são exemplos de sinais que podem estar ali de um abusador. E o que a gente pode fazer para a gente se proteger? Principalmente, entender que a autodefesa não é só saber lutar, mas sim aprender a reconhecer e a reagir em situações de abuso antes que ela avance. E eu vou falar aqui com vocês algumas estratégias que vão ajudar a se proteger. Vamos lá. Aprenda a confiar no seu desconforto. Se algo parece errado, mesmo que você não consiga explicar o porquê, isso já é um sinal de alerta. Segundo, defina limites claros. Não é uma frase completa. Você não precisa estar se justificando o seu não ou dar desculpas para recusar alguma coisa. Evite justificar ou minimizar comportamentos abusivos. Se alguém te desrespeita uma vez, vai fazer isso de novo. Então, não aceite pressão. Se uma pessoa precisa te convencer a fazer algo, aí já é um sinal de que algo não está sendo levado a sério em você. Tenha, e esse é muito importante, tenha um plano de segurança. Se você sentir que você está em perigo, tenha um contato de confiança para acionar. Evite isolamentos. Por quê? É mais seguro você ter alguém que já conheça o que está acontecendo com você. Os abusadores, eles vão querer que você se afaste de pessoas que eles acham que podem interferir ali na manipulação dele. E como sair de um relacionamento abusivo? Se você identificou que está em uma relação abusiva, saiba que sair dela pode ser difícil, mas não é impossível. Algumas estratégias podem te ajudar. Primeiro, crie um plano de saída. Se você depende financeiramente ou emocionalmente do abusador, comece a planejar como sair dessa situação de forma segura. Peça ajuda. Isso pode ser difícil, mas procure um terapeuta, uma amiga ou alguém de confiança que pode te ajudar para ter esse passo tão importante. Outra coisa, registre provas. Se houver mensagens, e-mails ou qualquer coisa que comprove o abuso, tenha isso em mãos, porque isso vai ser importante para sua proteção. Não tente confrontar um abusador sozinha. Eles costumam reagir mal e podem se tornar muito mais agressivos. E se o abusador vier de um profissional de saúde, o que você pode fazer? Infelizmente, muitas mulheres autistas passam por abusos médicos. E isso pode acontecer quando um profissional ele não respeita a autonomia dessa mulher ou desconsidera a sua dor ou insiste em procedimentos sem consentimento. E eu quero que fique bem claro que o abuso não leve só pela parte sexual. É abuso em todos os sentidos, na sua autonomia, desconsiderar a sua dor, ser invasivo ou até mesmo propor um procedimento na qual você nem queria. E isso também é abuso. Se você sentir que algo não está certo em uma consulta médica ou de qualquer profissional de saúde, lembre, você tem o direito de recusar qualquer exame e procedimento. Você pode pedir para alguém estar sempre acompanhado de você nas consultas com qualquer profissional de saúde. Você não precisa justificar o seu desconforto. Se você não se sente segura, saia da situação. Então, concluindo, mulheres autistas têm maior risco de sofrer abuso porque nós somos ensinadas a duvidar de nós mesmas e ignorar os nossos instintos e forçar para sermos aceitas. Precisamos reaprender a confiar em nós mesmas e no nosso desconforto e entender que não é não. Se você já passou por uma situação abusiva, saiba que não é a sua culpa. E se você sente que nesse momento você precisa quebrar um ciclo de abuso, saiba que existe sim uma saída. Você merece respeito, você merece segurança e autonomia. E o abuso não é algo que devemos aceitar como parte da nossa vida. O abuso ele pode ser prevenido, identificado e interrompido. Mas para isso, nós precisamos reconhecer os sinais e aprender a nos proteger.